então, a reportagem no Fantástico que traz à tona os áudios de militares de alta patente, pessoas do ciclo próximo de Jair Bolsonaro, e que corroboram, que engrossam as investigações anteriormente já divulgadas, quando, vocês lembrarão, na terça-feira foi divulgada a prisão de 4 militares, prisão preventiva, envolvidos nessa tentativa. Eu passo com vocês pelos detalhes do caso. Então, ontem foram divulgados áudios pelo Fantástico, principalmente do general Mário Fernandes, general da reserva, e era o número 2 da Secretaria-Geral da Presidência da República. A alegação é de que ele seria o articulador do tal plano, a tal conspiração para matar Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin. A informação é de que o Fantástico conseguiu acesso a 55 áudios, esses 55 áudios trocados entre o general Mauro Fernandes e outras pessoas do seu entorno. O general Mário Fernandes e outras pessoas do seu entorno. Enquanto eles não trazem necessariamente tanta informação nova, trazem alguns dos pontos que são relevantes, e o fato de que eles vazaram para a imprensa antes de acesso pela defesa dos envolvidos também é algo a ser analisado. Os áudios principalmente incluem conversas sobre suspeitas de falta de transparência nas eleições e falas em retórica agressiva quanto ao atual mandatário do Brasil. Ainda, de forma mais relevante, aquilo que traz informação que de fato tem pertinência é a informação de conversas entre Mário Fernandes e o ex-presidente Jair Bolsonaro a respeito do assunto. Ainda fala sobre Vladimir Matos, agente da Polícia Federal, que passou a esse grupo que planejava a suposta tentativa de golpe, planejava o atentado contra Lula e Alckmin, informações sobre a equipe de segurança e a segurança de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu quero voltar mais atrás e dar contexto para vocês a respeito do assunto à luz dessas informações que vêm à tona. A informação que se tem é a mesma coisa que houve na semana passada. Foi um inquérito, um relatório de 200 páginas que pontuava a tal tentativa de assassinato com o plano chamado Punhal Verde e Amarelo, que chegava a detalhar armas e um plano para assassinar Lula, Alckmin e um terceiro oficial que não era nomeado. Além disso, na decisão que se lê do ministro Alexandre de Moraes, com trechos do relatório da Polícia Federal, se fala a respeito de suposta tentativa de sequestrar e mesmo executar o ministro Alexandre de Moraes, apesar de, pelo que a Polícia Federal apresenta no decorrer do relatório, isso não se manifestar de forma tão clara. As informações são, além do próprio plano do Punhal Verde e Amarelo, que descreve planos para recolher informação, etc., e posteriormente prosseguir com possível envenenamento de Lula e assassinato de Alckmin e de um outro oficial por meios outros que envenenamento, a gente discute ainda, primeiro, um grupo no aplicativo de mensagem Signal, é parecido com o WhatsApp, um grupo chamado Copa 2022, e mensagens trocadas entre os membros, embora não conclusivas, foram utilizadas pela Polícia Federal para a inferência de uma tentativa de assassinato ao ministro Alexandre de Moraes. Há também documentos que mostram a tentativa de diálogo a respeito do estabelecimento de um gabinete de crise institucional, um gabinete de gestão de crise, e aí que se engrossa a evidência de conversas a respeito de golpe de Estado e de como se daria a organização de novas eleições e de uma sequência de ações a partir do assassinato de Lula e Alckmin. Isso é distinto da informação que veio na quinta-feira. Essa foi a de terça-feira, e quinta-feira a gente teve, então, a informação dos 37 indiciados, incluindo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. O inquérito com os 37 indiciados não é publicamente disponível, ele contém 884 páginas, mas a informação que se tem são, então, para essas 37 pessoas por 3 crimes. Golpe de Estado, pena de 4 a 12 anos de prisão em caso de condenação, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com penas de 4 a 8 anos de prisão, e organização criminosa, com penas de 3 a 8 anos de prisão. Todos os 37 indiciados estão indiciados, então, por esses 3 crimes. Como eu disse, o relatório de 884 páginas não está publicamente disponível. Eu entrei em contato hoje com um dos advogados de defesa de uma das pessoas, o tenente-coronel Bezerra, que é um dos 4 militares que sofreu prisão preventiva em virtude dessa acusação, em virtude, então, dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, e o que ele me disse, eu lhe perguntei, a defesa tinha acesso a esses áudios anteriormente? Ele me disse que não,
é o Dr. Jeffrey Chiquini, do Chiquini Advogados, é o nome do escritório, que está então na defesa do tenente-coronel Bezerra. Ele falou que não tinha conhecimento dos áudios antes da divulgação pela imprensa, disse que poderia ser sim prejudicial à defesa, porque, aspas para ele, isso é o que ele me disse por mensagem, expõe pessoa presumidamente inocente, maculando precipitadamente a imagem e a reputação do investigado, e a legislação vigente exige sigilo das investigações. Por fim, ele disse que não há indícios até o momento de cerceamento de defesa, conforme o caso se desdobra. Aqui, para passar comigo pelas minúcias do caso, pelo que isso implica e por se esses áudios têm algo de diferente ou não em relação ao que já se sabia anteriormente, eu recebo agora o Dr. André Marcília. O Dr. Marcília é o autor do excelente Censura por Toda Parte. Ele, que é o primeiro advogado no inquérito das fake news que deflagrou depois muitas das ações que vimos no país nos últimos anos, incluindo o caso atual que está precisamente no Supremo Tribunal Federal por estar de alguma forma associado aos tais inquéritos, como o ministro Marco Aurélio Mello apelidava, do fim do mundo. Vamos lá então, consegue me ouvir, doutor? Tudo bom, Marcos? Tudo bem? E cumprimento a você e toda a audiência. Perfeito. Para a gente começar a entender o caso, doutor, a gente tem agora esses áudios que foram divulgados. Eu conversei mais cedo com o advogado de defesa de um dos acusados, um dos 4 militares que sofreu prisão preventiva, e ele disse que isso prejudica, sim, a defesa, porque, aspas novamente, expõe pessoa presumidamente inocente, maculando precipitadamente a imagem e reputação do investigado, e a legislação vigente exige sigilo das investigações. Eu queria ouvir a sua reação a esses áudios terem sido divulgados ontem, e se tu concorda com esse advogado de defesa, se isso de fato prejudica os acusados. Sem dúvida alguma. Veja, o que importa nessa história toda é o que importa a coletividade. Né? Não é o que importa a mídia, não é o que importa a imprensa, ao contrário, essas pessoas, elas sequer estão processadas. Pode ser que a PGR, por exemplo, entenda que elas não devam ser denunciadas e, portanto, adiante processadas. E pode ser que a PGR entenda que parte apenas dessas pessoas deverá ser processada. Como fica a imagem dessas pessoas que estão agora sendo expostas? Com seus áudios, com seus nomes. Então, o que importa para a coletividade são os fatos, de uma forma geral, para que a gente entenda a gravidade do que ocorreu ou do que potencialmente ocorreu. Agora, quem fez ou quem fez o quê, isso deve ser relevante apenas para o curso do processo e para as partes e para os advogados. Ao que parece é que isso está sendo vazado seletivamente à imprensa e os próprios advogados não estão tendo acesso. E os nomes dessas pessoas todas sendo expostos. Isso não é comum, isso não é ético, isso não é jurídico, Marcos. Doutora, a gente não teve a oportunidade de conversar a respeito do caso na semana passada, mas uma das dúvidas que eu tenho é uma de um dos princípios do direito, creio, em especial no Brasil. Bom, minha mãe trabalhou na Justiça do Trabalho e lá sem dúvida, mas in dubio pro réu, né, para citar o latim, de que na dúvida a coisa tende a favor do réu. Então, passando pela decisão de terça-feira, que acabou com esses 4 militares em prisão preventiva, a gente tem, claro, a Folha repercutiu que Moraes cita a si próprio 44 vezes, mas ainda o documento inclui possivelmente 21 vezes e provavelmente 4 vezes ao fazer ilações sobre supostos planos para, por exemplo, sequestro, prisão ou mesmo execução do ministro Alexandre de Moraes, e parece fazer muitas conclusões com base em ilações ao invés de provas indubitáveis. E a dúvida que eu fico é, se, em princípio, a coisa tende a favor do réu, então uma prisão preventiva 2 anos após o fato cabe nesse caso? Não cabe, não cabe. Veja, essa fase é uma fase ainda investigativa. A gente não tem um processo judicial, portanto, instaurado. Isso significa que é natural que haja ainda dúvidas, que os termos utilizados sejam possivelmente, que haja até ilações que mostram que esses fatos devem ser melhor investigados. Isso é natural. O que não é natural é a precipitação de exposição desses nomes, o que não é natural é a precipitação dessas prisões preventivas. Veja, a prisão preventiva ela pode ser decretada apenas se há um risco para o curso das investigações em se deixar nem réu aquela pessoa indiciada solta, ou até mesmo se há uma iminência, se os fatos são muito recentes e, portanto, ainda não se sabe qual é a periculosidade daquelas pessoas. Esses fatos ocorreram há 2 anos, não há nenhum perigo.
Se houvesse um real golpe de Estado, se esse golpe fosse tramado e tivesse algum êxito, certamente não seriam essas investigações que teriam coibido, porque faz 2 anos. Então, de alguma forma, vamos dizer assim que o perigo foi tão grande quanto o perigo desse suposto golpe foi o da demora das investigações ou das autoridades em investigarem o caso. Hoje não tem mais perigo. Essas pessoas sequer estão nos seus cargos, a maior parte delas, sequer tem o poder de fazer alguma coisa. Qual é a razão de prendê-las preventivamente? Não vejo nenhuma. Nem elas são mais perigosas, nem os fatos são mais urgentes. Bem, claro, quando a gente fala disso, parece haver evidências credíveis e muito graves de que, de fato, se planejou ações da maior gravidade, desde assassinato de futuro chefe de Estado com o atual presidente da República e o vice-presidente, entre outros, inclusive mesmo dissolução do governo. Agora, por grave que sejam as acusações, eu gostaria de ouvir o senhor a respeito da jurisprudência e da forma como os processos são conduzidos, porque, uma vez que esses são, sim, fatos graves e que atentariam contra a ordem do país, quando a gente discute também o processo que ocorre atualmente, que jurisprudência isso abre em termos de casos futuros, onde pode haver prisão preventiva após o fato, ou mesmo de um caso, e eu também queria ouvir o senhor sobre isso, onde houve desistência do crime no meio do caminho, não é? Não, perfeito. Lógico que é lamentável, eticamente, inclusive, a gente saber que houve, e parece que houve mesmo o planejamento de um golpe. Isso está ficando cada vez mais claro. Agora, isso não significa que esse planejamento deve ser punido como se tivesse havido um golpe ou uma tentativa de golpe. Então, o direito separa a cogitação e o planejamento da execução. A execução ela precisa ser iniciada, ela não precisa terminar para ela ser punida como uma tentativa. Mas a gente precisa fazer essa relatividade e punir essas pessoas apenas pelo que elas fizeram. E deixá-las presas apenas se for necessário. Porque não é a relevância do ato ou a gravidade do fato que gera a punição, é a lei. Se nós nos desapegarmos da lei e entendemos que essas pessoas devem ser punidas ou que quem deve julgar essas pessoas é o STF em razão da relevância, nós nos perderemos de toda a jurisprudência que a gente tem assentada a respeito desses fatos. E claro, a partir de amanhã, vamos dizer assim, entra-se num vale tudo. É muito ruim, justamente, que isso tenha acontecido, esteja acontecendo nesse caso, e tenha acontecido em outros tantos que envolvam algum tipo de ameaça ou suposto ataque a ministros ou às instituições, porque a gente vai perdendo a sensibilidade jurisprudencial, doutrinária, enfim, a sensibilidade de nos relacionarmos com a lei, passamos a nos relacionar emocionalmente com a suposta gravidade dos fatos. Bom, claro, como eu disse, os fatos são graves e, como o senhor fala, bem, há uma sensibilidade, inclusive política, de interesses de como isso pode impactar, não só o desdobrar do governo, mas mesmo eleições próximas ou ainda mais adiante no futuro. Agora, quando a gente fala a respeito disso, a curiosidade é, qual seria o rumo normal de um caso como esse, da apuração dos fatos? Isso iria para a Justiça Comum, seguiria no Supremo Tribunal Federal? Na avaliação do senhor, como dever-se-ia processar um caso como esse? Olha, em primeiro lugar, salvo engano, um dos indiciados, um deles tem foro privilegiado, me parece que um dos indiciados. Então, isso também há uma divergência em relação a isso, se os outros teriam, então, o seu foro privilegiado desse um atraído e todos seriam julgados pelo STF. Essa é uma discussão ainda a ser feita. Uma coisa que não tem discussão é que o ministro Moraes não poderia ser o relator desse caso. Isso não tem discussão, ele é relatadamente uma das vítimas. Inclusive, o fato dele se mencionar 44 vezes expõe isso. E expõe o quanto também ele está envolvido no caso, porque ele, ao se autocitar tantas vezes, mostra como ele está envolvido também emocionalmente no caso, e isso é muito ruim. Então, esse processo, essa investigação, vamos dizer, ela deveria... Há ainda uma possível discussão se deveria ou não estar no STF, mas sem dúvida alguma não está com o ministro Moraes, até porque, senão todos os fatos decorrentes de um juiz incompetente para o julgamento serão nulos.
esse processo adiante, se a roda da fortuna girar, poderá ser considerado nulo e com uma certa facilidade em razão do impedimento do ministro Moraes. E esses fatos investigados não poderiam gerar prisões preventivas, deveriam ser investigados com a maior calma do mundo, com tranquilidade, sem que isso seja feito de forma afoita, ainda que no STF. Essa seria a maneira de se tratar o caso. Mas não, a gente está já sabendo os nomes das pessoas, a gente já está aqui usando os nomes dessas pessoas para interferir em debates que estão sendo feitos no Congresso sobre anistia ou sobre redes sociais. Quer dizer, tudo isso é muito ruim para as próprias investigações que acabarão contaminadas por essas questões externas a elas, né? A PGR precisa ter agora uma autonomia para poder, inclusive, denunciar e processar quem ela acredita que isso que devam ser, e não, enfim, ir na onda, seja da mídia, seja da pressão do próprio Supremo.